Salve, salve, gente querida, gente amada, tudo na paz? Que bom ter você conosco em mais um vídeo aqui. E eu espero que seja de grande valia para o seu crescimento pessoal, profissional e também espiritual. Sou eu, seu amigo e irmão Paulo César, filósofo e coach católico. Hoje vamos falar sobre neuroteologia. O que é neuro, o que é teologia, como que a ciência tem estudado esses aspectos na vida das pessoas, de quem são essas pessoas, ok? E o que acontece também com aquelas pessoas que têm uma fé, que têm uma crença religiosa, certo? Por isso, fique conosco até o fim para aproveitar ao máximo tudo aquilo que temos para hoje. E atenção, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative também o sininho, para que toda semana, toda quinta-feira, você seja lembrado e saiba que tem um vídeo novo no nosso canal. Pode ser assim? Eu espero que sim. Vamos lá, pessoal. O que é neuro? Neuro é a ciência que estuda os neurônios. Fato. O que é teologia? É a ciência que estuda aquilo que está relacionado às coisas do alto, às coisas de Deus. Perfeito? Então, neuroteologia, podemos dizer que é o estudo dos neurônios com base na fé, tá certo? E como é que vai funcionar isso? Mas vamos lembrar que o cérebro, para Aristóteles, ele era apenas um órgão que ajudava a refrescar o sangue, fazia com que o sangue não esquentasse. Então vamos vendo em toda a história da humanidade os conceitos mil que o cérebro já teve, porém de uma forma muito intuitiva até mesmo, o homem sempre soube que havia alguma coisa a mais dentro aqui do crânio, que havia alguma coisa que comandava realmente a funcionalidade de todo o corpo humano, tá certo? Deixa eu te apresentar também um caso que foi chocante, tá? Que aconteceu com Phineas Gage. Ele é um americano que nasceu em 1823 e morreu em 1860. Ele trabalhava na perfuração de solo. Então se colocavam dinamites para poder abrir o solo, poder fazer muitas escavações e muitas coisas mais. E o que aconteceu um dia com Phineas? Uma barra de ferro, ele está aqui segurando, né? E essa barra de ferro perpassou aqui da parte da boca dele, aqui na lateral, até o crânio, e rompeu realmente ali a parte do lobo frontal dele. E, incrivelmente, ele continuou andando, logo depois que saiu do hospital, evidentemente, ele continuou falando, andando, com todas as suas lembranças intactas, perfeito, todo o funcionamento. Porém, as suas atitudes, algumas das suas atitudes, algumas do seu conceito, do seu caráter moral, teve algumas alterações, ok? Tanto é que ele começou a não ser mais uma pessoa de referência como que era. Não era mais uma pessoa que as pessoas podiam confiar nele, porque ele começou a apresentar aí um certo desvio de comportamento. Então sabemos que, comprovado, não só em razão do Phineas, mas de tantos outros casos, como aconteceu algum tempo atrás com uma italiana que passou por uma cirurgia no cérebro e houve uma falha ali na cirurgia, né? E isso mexeu um pouco também com a realidade moral dela e ela chegou até assassinar o próprio marido diante de uma discussão, um fato que aconteceu, ok? Então queremos falar que o cérebro ele vai controlar, sim, a nossa parte motora, como também ele trabalha muito a nossa questão moral, as nossas atitudes diante de fatos e de acontecimentos, tá certo? Mas como é que vai funcionar essa questão da neuroteologia? Antes, vamos falar um pouquinho aqui da neurociência, que é a ciência que estuda a neuro, que estuda os neurônios, tá? O nosso querido Ramon Cajal, ele que é considerado assim o pai da neurociência moderna, tá? Olha que coisa interessante, em 1906 ele chegou a ganhar um Nobel, ok? De tantas contribuições benéficas
que ele trouxe e apresentou sobre a relação dos neurônios, das sinapses, de vários tipos de sinapses que acontecem e como que elas vão acontecendo, ok? E o que são essas sinapses? São as comunicações que o cérebro vai fazendo de um neurônio com o outro. Quando eu quero, por exemplo, escrever o meu nome, já vai no automático. Porém, eu já tenho um campo neural formado que já faz na hora. Agora, olha que interessante. Quando eu estamos abalados emocionalmente, com uma alegria extrema ou uma tristeza profunda, a nossa letra modifica, a nossa assinatura modifica. Então, as nossas emoções também vão controlar os nossos sentimentos, que vão ter aí um grande foco também na questão de como que os neurônios estão funcionando, tá certo? E aí, ele trouxe a neurociência com Ramon, vai trazer alguns questionamentos para a gente. O primeiro questionamento foi: é possível, de fato, estudar as atividades espirituais no cérebro? O que será que acontece quando uma pessoa está rezando, quando uma pessoa está meditando, quando uma pessoa até mesmo está tendo uma visão, está num momento muito íntimo, ela e Deus? Como é que funciona isso? Muito bem, a ciência já sabe que quem controla a nossa visão é uma parte do cérebro aqui atrás, ok? Isso é muito fácil de ser comprovado na ciência, com exames em laboratórios muito bem equipados, jogando feixes de luz, áreas próprias do cérebro aqui atrás vão sendo ativadas, ok? Assim como quando se espeta levemente a mão ou o pé do paciente ou da pessoa que está sendo pesquisada, as mesmas áreas em todas as pessoas vão sendo ativadas. Com isso, a gente consegue comprovar tecnicamente, qual é a área que está sendo manipulada, que está sendo ativada, que está em funcionamento um pouco mais naquele momento. Mas, e aí fica a questão que eu botei há pouco, e a espiritualidade? Tem como provar que está acontecendo alguma coisa? Como é que fica isso? Ou seja, os neurocientistas querem estudar de forma muito objetiva essas experiências religiosas por meio de imagens cerebrais. E aí vão acontecer dois elementos de pesquisa. A neurociência vai querer ver se há algum correlato neurofuncional em estados mentais, ou seja, na questão da espiritualidade e das experiências místicas, como que falamos. Será que tem as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando pessoas estão rezando, quando as pessoas estão meditando? E qual é o benefício disso para o corpo humano, para o nosso dia a dia? Continue conosco, que já vamos responder isso. E um segundo ponto da pesquisa aqui é saber se existe ou não o good spot, que é justamente o lugar de Deus no cérebro. Será que existe algum lugar no cérebro que é onde acontece aí a manifestação divina? Sim ou não? Então, olha que interessante que aconteceu com Michael Pissiger. Ele também trabalhando nessa pesquisa sobre o cérebro humano, sobre a questão da fé, da religião. Ele quis trabalhar muito a questão da importância do lobo temporal na questão da espiritualidade. E o que ele fez? Ele criou um experimento, né, que chamamos, e ele também chamou depois, de capacete divino. E aí ele pegou alguns monges tibetanos, budistas, e também algumas religiosas católicas, tá? E fez ali algumas pesquisas com essas pessoas, pedindo que elas entrassem no momento de reflexão, tá certo? Os budistas não têm uma concepção de Deus como nós cristãos temos, tá? Para ele, Deus não é uma pessoa, é o todo em si, tá certo? É um pouco diferente daquele que nós temos como base de fé. E aí, tanto os monges como as freiras
entraram no momento de oração e o que aconteceram? Os mesmos espaços, basicamente as mesmas áreas cerebrais foram ativadas. Interessante que quando as freiras estavam rezando na contemplação, falando com Deus, meditando com Deus, áreas do cérebro relacionadas à fala eram também ativadas. Muito rico isso, certo? Porém, o Michael, ele detectou que essas mesmas áreas do cérebro, quando as pessoas estavam rezando, meditando, também eram ativadas por pessoas que tinham epilepsia. Então ele quis defender de que a experiência mística é apenas uma coisa cerebral humana, porque se você não tem fé, não vai acontecer essa manifestação na sua mente. As áreas do cérebro não vão funcionar. Mas será que é assim mesmo? Será que é só isso? Será que Deus não é real? Bom, continua aqui e vamos ver o que vai acontecer com isso. Muito bem. Um outro pesquisador chamado Andrew Neuberg, ele também fez uma pesquisa, um estudo com monges e com freiras também. E foi se percebendo que os monges e as freiras tinham algumas características muito parecidas também no seu momento de oração, no seu momento de contemplação. Por exemplo, a questão do espaço e tempo. Já aconteceu com você alguma vez, se você é religioso, se você tem um momento de fé, tá? Não estamos falando de doutrina aqui, mas já aconteceu com você alguma vez estar em um momento pessoal com Deus, rezando, e que você sentiu como que se o tempo parasse? É como se você entrasse para fazer uma oração com Deus, tivesse passado 1 ou 2 minutos, quando você olha no relógio, já se passaram 40, 50, 60 minutos. Você não vê, não sente o tempo passar. Interessante essa observação, não é? Muito bem. Uma outra situação que aconteceu, tanto com os monges como com as freiras também, o aumento da atividade do lobo frontal, que é a parte do raciocínio, ok? Não que elas estavam pensando, mas como que elas estavam, eles, os monges e as freiras, em atividade real. Não apenas deitado, dormindo, ou sentado, descansando. Isso é fato. E, por fim, aconteceu também uma diminuição da orientação, que eu falei antes do tempo e do espaço, dessa orientação de que aonde que eu estou mesmo, aonde que é aqui, sim. Sabe aquela sensação quando você acorda? Que às vezes você não sabe direito onde você está, principalmente se for em uma outra casa ou se você estiver no hotel? Ou seja, o que eles puderam comprovar? Que as experiências religiosas, quando as pessoas entram nesse estado de conversa com Deus, de oração, de meditação, áreas específicas do cérebro são ativadas. Por quê? Porque é uma realidade que está acontecendo. Não é apenas um desejo de um sentimento. E olha que interessante que aconteceu com uma pesquisa feita nos Estados Unidos com cerca de 40 mil pessoas, desde crianças de 8 anos até pessoas de 80 anos de idade. Olha que interessante que essa pesquisa quis saber se as pessoas estavam lendo a Bíblia, se estavam rezando ou não, e aconteceu eles perceberam nessa pesquisa que havia ali mudanças no comportamento das pessoas. Pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, e interessante falar que 9 em cada 10 americanos têm a Bíblia em casa, ok? Fato. E aí o que aconteceu? Que uma pessoa que lê apenas a palavra de Deus uma vez na semana, às vezes aquela pessoa que vai à missa, que vai ao culto somente no domingo, mantinha ali os seus níveis normais, retirinhos. Pessoas que liam a palavra 2 vezes na semana, mantinham quase que o mesmo padrão. Mas pessoas que leem a palavra, que refletem na palavra de Deus 3, 4 vezes, o salto foi grandioso, com mudanças no comportamento
inclusive no dia a dia. Olha que interessante isso. Os impactos que foram causados são esses. Sentimento de solidão caiu 30% de quem começou a ler a Bíblia 4 vezes na semana, 4 dias, 4 vezes por semana. Quem estava com problema de raiva, houve uma diminuição de 32%. Um bom número, e sem ficar tomando remédio. Lógico que se você passa por alguma necessidade biológica, você vai a um médico e passa o remédio, você tem que tomar aquele remédio que o médico estudou para saber exatamente disso, tá certo? 40% de queda com pessoas que estavam com problemas nos seus relacionamentos, em família, com esposa, com filhos, amarguras, dureza no coração, 40%, ok? E olha que bonito, 57% a menos a chance de problemas com bebida, problemas com álcool. Então, vemos aqui como que se a pessoa mantém um nível de leitura, de reflexão, as suas atitudes, o seu comportamento também vai mudando. Rico isso, não é? Mas só isso, Paulo? Não. A pesquisa também mostrou que a ação de querer compartilhar a fé aumenta 200%. É por isso que é muito comum entre nós cristãos a gente querer sempre falar do amor de Deus, falar da misericórdia, porque é algo que a gente está vivendo no dia a dia. E aí alguém pode dizer, mas Paulo, pessoa X, Y, Z reza todo dia, ou até mesmo você, né, reza todo dia e se sente muito agressivo, muito nervoso, muito irritado, muito impaciente, ou desejo nenhum de propagar a fé com ações e atitudes. Pode ser? Pode. Agora, diz para mim, como é que você estaria se você não estivesse lendo, se você não estivesse rezando? Será que estaria da mesma forma ou estaria pior? Pensa nisso, pode ser? Outro elemento importante, pessoas que estudam pelo menos 4 vezes na semana a palavra de Deus, que meditam, que refletem sobre isso, têm um desejo de se manter fiel 230%, há um aumento considerável aí desse desejo de pertença, de viver conforme a palavra de Deus. Sentimento de estagnação espiritual cai para 60%. Aquela pessoa que às vezes não se sente bem, que se sente cansado, que se sente não sei o que fazer da vida, não tem ânimo para nada. Começa a ler um pouco a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Ela é sal, dá gosto, dá sentido à vida. Então faça acontecer por você mesmo. Não fica mandando os outros, mas faça você, tá bom? Outra situação interessante, 61% a menos chance de se envolver com pornografia. Então, em vez de ficar vendo vídeos de revistas pornográficas, comece a ler a palavra de Deus. 5 minutos, 6 minutos no dia, gente. É um tempo bem rápido, porém que gera um efeito extraordinário na vida, tá certo? E ainda temos 68% menos chance de sexo fora do casamento, de traição, ok? 68% menor a possibilidade de você trair o seu cônjuge. E 74% menos chances de ficar se envolvendo com jogos de azar, com joguinhos do dia a dia, ficar gastando dinheiro com jogos na internet, ok? Então perceba que a neuroteologia é a ciência que vai comprovar que a experiência com Deus ela reflete em áreas do cérebro e que vai realmente fazer uma mudança acontecer na nossa vida, com atos, com ações. Se durante uma oração, se durante uma meditação, o cérebro humano não reconhecesse nenhuma atividade, aí poderíamos se dizer, e aqui que a gente fica interessante, de que será que Deus existe? Porque sabemos que Deus é nosso amigo, Deus é pai, é irmão, é amigo, está conosco. Quando eu converso com Ele, se eu não tenho nenhuma mudança, então cadê a sua existência? Mas quando a gente realmente consegue entrar na presença de Deus,
quando a gente entra realmente e fica diante do trono da graça, tudo começa a mudar. Tá certo? Meu querido, minha querida, e aí, o que você achou dessa neurociência, da neuroteologia? Interessante, não é? Fica conosco, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo, mande sugestões, que é um prazer imenso contribuir para o crescimento pessoal, profissional e espiritual de todos nós, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, seu amigo e irmão Paulo César, filósofo e coach católico.